Oi, meus amores do quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre notícia. Vocês sabiam que notícia é informação? Esse é o nosso conteúdo. Aí no livro de vocês tem exatamente esse título: Notícia é informação. E aí nós temos um texto que conta uma notícia bem interessante. Daqui a pouquinho nós vamos ler esse texto juntos. Só que antes eu quero que a gente descubra primeiro o que é notícia, tá bom? Então a notícia é um tipo de texto, é um gênero textual que serve para informar. Porém, a notícia também é veiculada, além de jornais e revistas, que é a notícia escrita, nos jornais e nas revistas, nós temos a informação, a notícia, da forma escrita. Mas a notícia também pode ser veiculada na televisão, de forma oral, na internet, por meio de textos ou por meio da oralidade de vídeos. Também em outros meios de comunicação, até mesmo no rádio também é possível veicular notícias, informações. E aí essa notícia, ela serve para informar o leitor sobre um fato, porém ela precisa ter várias outras informações para ser uma notícia completa. Vamos aprendê-las? A principal finalidade da notícia é informar ao leitor ou ao telespectador um fato recente, um ocorrido recente. Por esse motivo, ela precisa informar o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu e com quem aconteceu. Essas são as informações básicas para uma notícia. Portanto, tanto na hora de produzir uma notícia ou de ler uma notícia, é preciso ter sempre em mente essas 4 informações. Uma notícia precisa ter o título ou manchete. O título ou manchete de uma notícia é onde tem a ideia central, a informação central da notícia. É por meio desse título aqui que nós chamamos a atenção das outras pessoas para aquela notícia. Por isso, o título ou manchete é muito importante. Vocês sabiam que esse título, ele não pode ter ponto final? É por esse motivo que no título do nosso tema, do nosso conteúdo de hoje, eu não coloco ponto final aqui, porque os títulos, tanto de notícias como de qualquer outra coisa, não devem ser pontuados com ponto final. Geralmente, nós temos também o subtítulo, porém ele não aparece em todas as notícias, apenas naquelas notícias mais longas. Esse subtítulo, ele acrescenta informações ao título, então os dois juntos informam sobre o tema da manchete, da notícia, tá bom? E em uma notícia, nós temos também a lead. Nossa, essa palavrinha pode ser até diferente para o vocabulário de vocês. Porém, agora ela vai ficar fixada na nossa mente. A lead, ela é o primeiro parágrafo da notícia. Nela contém um resumo dos fatos. Na lead também deve ter aquelas informações que eu mencionei. O que aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu e como tudo aconteceu. Então, a lead, ela é muito importante na notícia. É o primeiro parágrafo e mostra todo o resumo dos fatos. Os demais parágrafos, eles vão explicar com mais detalhes a notícia. E aí, nós concluímos essa sequência dessa maneira. Em algumas notícias, nós temos também a fotografia ou gráficos, que mostram informações. Esses gráficos, eles precisam ser legendados para que o leitor, o ouvinte, o telespectador, ele entenda aquele gráfico, ok? E aí a fotografia, ela serve para ilustrar. Geralmente, nós temos um jornal, por exemplo, tem a notícia, tem a imagem da notícia, na internet também, nas revistas. Então, a fotografia, ela também é de grande importância. Meus amores, agora eu quero que vocês peguem o livro de vocês e abram lá na página 23. Nessa página, nós temos um texto e eu quero que vocês acompanhem com a tia Dani a leitura, tá bom? Eu vou ler e vocês vão observar os detalhes desse texto, as informações contidas nele, tá bom? Então, vamos lá. O título desse texto é
Crianças encontram múmia de 7.000 anos durante passeio escolar no Chile. Então vejam que nesse título nós já temos informações sobre qual vai ser o tipo dessa notícia, sobre o que ela fala, sobre qual assunto ela trata. E aí, logo abaixo desse título, nós temos também um subtítulo. Vejam que essa notícia ela não é curta, ela não é resumida, ela é uma notícia mais detalhada, mais longa. E em notícias longas nós temos o subtítulo. Observem bem agora o subtítulo. Múmia estava enterrada em Arica, no norte do país, que no caso é o Chile, e foi identificada em meio a tarefas didáticas de escavação. No caso, esse subtítulo, ele fornece algumas informações a mais ao título. Ele já não é a lead, ainda não é a lead porque ainda não tem um resumo dessa história. A gente não sabe ainda como aconteceu, a gente não sabe os detalhes, mas nós sabemos que foi durante algumas tarefas didáticas e também sabemos o local, que é Arica, que fica no norte do Chile, e também sabemos que a múmia foi identificada lá nesse local. Só que nós sabemos por quem que ela foi identificada? A gente sabe que foi num passeio escolar, né? Que o título informa. Mas para descobrir o restante dos detalhes, precisamos ler a lead, que é o primeiro parágrafo. Então, olha só. Crianças que participavam de uma excursão escolar encontraram por acaso uma múmia de 7.000 anos em Arica, no norte do Chile. Segundo a imprensa local, trata-se de uma múmia completa, enterrada dos pés à cabeça e pertencente à cultura Chinchou. Vejam que nesse parágrafo a gente já descobre como foi que aconteceu, né? Então, as crianças elas estavam num passeio da escola e as crianças mesmo que encontraram essa múmia. E nós sabemos já o local, onde, como e quando tudo isso aconteceu. Vamos continuar a leitura. A descoberta aconteceu no sábado, quando as crianças realizavam uma das expedições habituais da Academia de Arqueologia da Escola Americana no Morro de Arica, que fica a 2.062 quilômetros ao norte de Santiago, na região da praia de El Laucho. O grupo estava participando de tarefas didáticas de escavação, quando a múmia foi identificada. Gente, olha que legal essas crianças terem encontrado, né, a múmia. Antes de passar para a próxima página, eu quero que vocês observem que nós temos aqui o desenho, né, a imagem da múmia. Essa é uma foto real dela. Nesse caso, essa múmia não é fictícia, ela é real, é uma pessoa que foi embalsamada de acordo com a cultura egípcia. E aí nós temos aqui a fotinha dela lá no local onde ela foi escavada, onde ela foi enterrada e posteriormente foi escavado. E aí, essa imagem ela tem também uma legenda. Imagem mostra múmia encontrada por acaso por crianças no Chile. Isso é um alerta de que este local deve ser protegido pelo que representa, com o entendimento de que é um grande cemitério pré-colonial que vai muito além do sul desta região, disse Hans Neira, professor e guia da excursão. Então ele faz esse relato ao jornal. Vejam que esse trechinho da fala dele é marcado entre aspas para indicar que não é uma fala do redator da notícia, mas sim do próprio entrevistado. Vocês perceberam que nesse texto, nessa notícia, tem todas as informações que nós precisamos saber para entender o fato ocorrido? Pois é dessa maneira que uma notícia deve ser retratada, sempre com o título, subtítulo se for longa, a lead, uma fotografia para ilustrá-la. E esse é o gênero textual notícia. A nossa aula fica por aqui. Vocês realizem a atividade sobre essa notícia. E na próxima aula, que será quarta-feira, nós iremos novamente falar sobre esse assunto, analisando mais detalhes sobre a notícia, a linguagem que ela utiliza, o tempo verbal que ela utiliza, tá bom? Então, beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau!